Você já percebeu que às vezes parece que o mercado te engana? Ele dá sinal de alta, você entra comprado. E do nada, ele despenca. E isso acontece porque você não está entendendo a estrutura do mercado. E hoje eu vou te mostrar como decifrar essa estrutura em apenas 3 passos simples. E quando você entender isso, você vai operar com a visão de um trader profissional. Olha só, 90% dos traders iniciantes operam olhando só vela e indicador. Mas o mercado, ele se move por estrutura. Se você não entende isso, você vai sempre operar contra a tendência e acabar perdendo. E o pior, você vai perder sem nem entender o motivo. Agora, quando você entende a estrutura, você consegue antecipar reversões, confirmar rompimentos e operar a favor dos grandes players. Agora vamos simplificar isso em 3 passos simples. O primeiro é a tendência. Primeiro você identifica a direção do mercado. Lembra disso. Topos e fundos ascendentes é igual a tendência de alta. Topos e fundos descendentes é igual a tendência de baixa. Segundo, a quebra de estrutura. Aqui é o ponto-chave. Porque quando o mercado rompe um topo ou um fundo anterior, ele pode estar querendo te mostrar que ele está mudando de direção. E essa quebra ela é como um sinal de trânsito demonstrando que pode haver uma reversão. Terceiro é a confirmação. Não é só porque rompeu que já vale a entrada. Você espera o reteste da região quebrada. E se o preço respeitar a área, aí sim. Porque dessa forma você tem a confirmação que a nova estrutura é válida. E esse é o fluxo natural do mercado. Tendência, quebra e confirmação. Aqui mesmo tem um exemplo para você que não tem noção nenhuma da tendência de baixa ou da tendência de alta. Quando a gente tem essas tendências no mercado, por exemplo, uma desvalorização, aqui para 1 minuto, a gente pode observar que a gente tem uma queda, né? Uma desvalorização. O mercado ele vem descendo. Só que logo depois o mercado mudou a direção. E ele começou a subir, parou de respeitar aquela linha. Então aqui foi aquele momento em que ele quebrou, só que depois ele fez a confirmação. Ele novamente tocou na mesma região aqui, que ele já vinha demonstrando que fez a reversão. E aparentemente, né, só de olhar, né, visual aqui, você já vê que o mercado formou uma nova tendência, ou seja, uma nova direção. Então ele já demonstrou todos esses passos que eu compartilhei aqui com vocês, a tendência, a quebra e a confirmação. Agora o detalhe que quase ninguém comenta é que nem toda quebra é válida. E eu, por exemplo, só considero quando alguns fatores acontecem. Quando, por exemplo, o rompimento vem com força real, volume ou vela de indecisão. E a confirmação, ela acontece dentro da zona de liquidez. E só esse filtro já faz toda a diferença, porque corta 80% dos falsos rompimentos. E eu vou te mostrar isso aqui no gráfico agora na prática. Olha só que agora dentro do meu gráfico, né? A gente tem aqui esse ativo, que foi o mesmo que eu mostrei pra vocês aqui da tendência de queda, agora a tendência de alta, e olha só o que aconteceu, né? Ele passou um pouco a região e tá vindo buscar agora novamente para cima. A gente tem algumas oportunidades nessa mesma área. Por quê? Porque tanto essa região agora, ele é um fundo. Você consegue ver que ele já respeitou essa área tanto em uma tendência de queda quanto em uma tendência de alta. Então é uma região muito forte que ele respeita. Por isso, a gente poderia ter pego uma compra exatamente aqui nessa região, porque é uma tendência e ele já está querendo voltar para aquela mesma região. Eu vou entrar com uma compra 17h19 para aproveitar essa tendência que ele tá voltando para essa região nessa área aqui. E essa área, inclusive, é muito boa. E ó, ele veio tocar. Ele tocou, quase tocou na região. E o que pode acontecer agora? Ele fazer a reversão ou ele voltar para a direção que ele já estava antes, porque como vocês sabem, o mercado ele não é linear, ele respeita zonas e regiões. Ele não vai se movimentar só para cima e ele não vai se movimentar só para baixo. Ele precisa fazer movimentações o tempo inteiro, correções o tempo inteiro. E é por isso que a gente aguarda sempre uma confirmação. E como eu já sei que essa área é uma zona que respeita, isso já serve como uma confluência na hora de eu fazer a minha entrada. Aqui mesmo eu vou esperar, porque olha só o que o mercado tá me demonstrando, que ele realmente tá mudando a direção dele. Nesse cenário aqui, a melhor coisa que eu posso fazer é entender que a estrutura tá sendo confirmada, né? A entrada limpa e sem adivinhação. E ao mesmo tempo, ele também tá mostrando que tem uma briga entre compra e venda aqui dentro do mercado. Eu vou pegar aqui para uma venda agora, né? Porque ele tá me mostrando que ele tá indo
contra a tendência antes dele. Por isso que a gente tem que entender quando que é o momento da gente fazer a entrada de compra, quando é o momento de a gente fazer a entrada de venda. Porque o mercado pode simplesmente mudar a direção dele. E isso pode acontecer. Por isso tem gente que às vezes precisa entender quando é o momento certo de utilizar uma reentrada, quando é o momento certo de adaptar a estratégia e quando é o momento certo até mesmo de precisar mudar o operacional. Porque o trader de verdade, ele não sabe decorado as estratégias, mas ele sabe adaptar para cada cenário necessário, para conseguir ter resultados cada vez melhores de acordo com a estrutura que faz sentido dentro do mercado. Não é aquilo que você quer, não é aquilo que você cria na sua cabeça, é aquilo que está no gráfico. Se o gráfico muda a direção, você tem que acompanhar, você tem que respeitar, se você quiser ser respeitado. Então a estrutura sendo confirmada só mostra como isso é forte e como também tá aqui a prova para vocês, como o mercado mudou de direção, mesmo também respeitando essas tendências que eu mostrei. E aqui, ó, agora na prática. Olha isso daqui, né? Acabamos de ver tudo isso aqui, tudo na sua frente. Então, esse filtro faz toda a diferença. Tudo que eu falei aqui faz toda a diferença. Então, olha só, você percebeu? Estrutura confirmada. A entrada é limpa e sem adivinhação. É só seguir o fluxo dentro do mercado. Então, guarda isso. A estrutura do mercado se resume em 3 passos: tendência, quebra e confirmação. Quem entende isso começa a operar com leitura profissional e não cai mais em armadilhas bobas. E é exatamente isso que vai te colocar na frente de 90% das pessoas que só caem em furada. Ou até mesmo que operam às cegas, porque agora você já sabe o caminho certo. E se você curtiu esse conteúdo e acha que faz sentido, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque dessa forma você também me ajuda e me incentiva a criar mais conteúdos assim. E também o próprio YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e começa a te entregar mais e mais. E dessa forma você absorve esse conteúdo que vai estar te profissionalizando cada vez mais e fazendo você entender todo o ramo dentro desse mercado. E se você quiser fazer parte da minha comunidade gratuita do Telegram, onde eu compartilho as minhas operações, faço live todos os dias, aqui embaixo vai estar na descrição do meu vídeo para você conseguir acessar tanto a corretora que eu opero, quanto o meu grupo de operações para fazer live junto comigo e também o meu número de suporte. Caso você tenha alguma dúvida, pode me chamar por lá também. Eu espero ver você dentro do meu grupo.